Olá, meu amigo, minha amiga. O canal 497 é uma iniciativa que busca valorizar as boas práticas, essas iniciativas transformadoras que estão acontecendo em todas as cidades gaúchas. Aqui a gente acredita na força de quem está construindo o desenvolvimento do Rio Grande do Sul nos 497 municípios gaúchos. O Canal 497 é uma iniciativa pioneira que tem o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica, GovTech Summit, o maior evento GovTech do país, nos dias 2 e 3 de junho, no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Grupo Portal, soluções inovadoras para os órgãos públicos. Isafre e Bourbon, economizar é comprar bem. No programa de hoje, nós vamos conhecer um ecossistema de negócios especializado em conectar as empresas privadas com os entes públicos através da tecnologia e da inovação. Uma entrevista exclusiva com o fundador, gestor e empreendedor Márcio Espíndola. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação. O Grupo Portal foi fundado em março de 2018 em Porto Alegre, a partir da ampla experiência dos seus fundadores com o municipalismo gaúcho. O esforço do grupo sempre foi buscar desburocratização, especialmente no setor público, nos processos. É, na verdade, o primeiro hub de negócios no Brasil especializado em conectar as empresas privadas com os entes públicos, através da tecnologia e da inovação. O Grupo Portal é, na verdade, um ecossistema de negócios voltados a essas parcerias estratégicas, à inovação, ao conhecimento, para atender esse setor público, que é fundamental para a economia brasileira e para o futuro do nosso país. Por isso, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Grupo Portal com o seu fundador, ele que é gestor, ele que é empreendedor e é o CEO do Grupo Portal, meu querido amigo Márcio Espíndola. Márcio, tu foste diretor executivo, tu foste o coordenador geral da FAMURS entre 2015 e 2016. E tu também coordenaste, a FAMURS é a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, envolve todas as 497 cidades. Tu coordenaste também iniciativas entre 2019 e 2020, as iniciativas voltadas à inovação e modernização da máquina administrativa. Além disso, tu tem uma experiência também, fosse secretário-geral e secretário de administração da Prefeitura de Imbé. Como que essa experiência, essa vivência no municipalismo ajudou a formatar o Grupo Portal e essas iniciativas? Bom, oi Jairo, um oi para todos os ouvintes que nos veem aí nesse canal de transmissão do Portal 497, esse site que se especializou em tão pouco tempo, né, em notícias de todos os municípios do Rio Grande do Sul, o que para nós é uma satisfação poder estar participando de um canal, de um site, de um canal importante, tendo um site como esse, porque a gente acaba tendo uma atualização diária do que vem acontecendo nos municípios, né? E a gente que trabalha com o municipalismo brasileiro, né, e começamos aqui pelo municipalismo gaúcho, né, ter as informações relevantes do que vem acontecendo no município, o outro é sempre importante, né? Eu estava agora almoçando e vendo o jornal da RBS TV, ao meio-dia, né, e com uma notícia de uma escola de Bagé que estava lá 45 dias, Jairo, sem projeto elétrico e sem luz, porque não tinha condições de fazer projeto elétrico, né? Isso nos leva a ver o quanto a inovação, né, ela pode ser usada, e esse é o nosso grande objetivo, para dar celeridade a esse tipo de problema que a gente tem, que afeta diretamente a cidadania, afeta diretamente as crianças, né? Então, o Grupo Portal nasceu também com esse intuito, para, além de nós podermos tratar
de soluções que deem celeridade à máquina pública, que ajudem o prefeito a trabalhar com rapidez o atendimento de demandas que ele tem para a cidade e para a gestão pública, né? Também, ao fim e ao cabo, a gente acaba sempre lidando com a cidadania. Por isso, quando o Grupo Portal nasceu há 8 anos atrás, a gente estabeleceu como nossos princípios, nossos valores, né, sempre fornecer tudo que há de melhor para o setor público, né, nunca praticar nenhum tipo de sobrepreço. Então, a gente faz, no primeiro item que eu citei, a gente faz uma boa seleção das empresas que nós vamos trabalhar, para quando a gente ofertar algum tipo de produto para os gestores públicos, sejam eles do município, estado ou federal, a gente esteja ofertando algo de qualidade, né? Para justamente fugirmos da sempre preocupação que, inclusive, nós temos pesquisa na FAMURS que apontavam isso, né? E, no geral, o pessoal de licitação de compras reclamavam que o que acabavam comprando para a gestão pública sempre era de baixa qualidade. Então, por que a gente não pode fornecer para a gestão pública que paga bem, paga em dia, né? São raros, às vezes, os prefeitos que atrasam a conta, às vezes porque dificuldade de caixa mesmo, mas pagam um bom valor. E por que a gente tem que receber porcaria? Por que a gente tem que receber um produto de má qualidade? Sendo que, ao fim e ao cabo, se o prefeito estiver comprando um computador para dentro da prefeitura, ele está melhorando o seu parque de máquinas. Melhorando o seu parque de máquinas, quem é que bate na porta da prefeitura para ser atendido? O cidadão. Né? Se a gente está comprando um remédio, um medicamento, um aparelho para um posto de saúde, nós estamos aparelhando o posto de saúde e, no fim, estamos favorecendo a cidadania. Um tio nosso, um filho, um parente, um amigo, né, que mora na cidade. Né? Então, sempre o fim de tudo, de quem é gestor, né, acaba sendo qualquer ação, ela vai diretamente ser, ou indiretamente, em favor do cidadão. Né? Então, a gente também não pratica sobrepreço, porque a gente se recusa a entregar mercadoria a menos, né? Então é uma regra muito clara para nós. A gente está lidando com órgão público e temos que seguir as regras da lei, né? E não praticamos o sobrepreço, porque entendemos que não se o mercado paga um valor X, porque tu vai apontar que um gestor, ou tu vai entregar para o gestor algo que sai com um preço bem maior, e que depois nós vamos ter incomodação com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, porque esse cruzamento de informações do que se compra hoje, todo ele é monitorado por robôs do Tribunal de Contas, então a gente também não navega por esse tipo de ação. Então são os princípios que nos norteiam. Para esses princípios, a gente, nesse ano, Jairo, passamos o ano passado por 3 auditorias. Uma auditoria foi do ISO 9001, que garante a nossa empresa com gestão de qualidade, né? O ISO 14001, que é o ISO ambiental, que garante que os produtos que nós estamos vendendo, ou as práticas dentro da nossa empresa, ou os produtos que nós vamos lançar, como que está na nossa linha de produção, para logo adiante aí lançar em conjunto com o Instituto Federal de Viamão, né? Transformar o lixo em madeira plástica, que vai se transformar em mobiliário urbano, né? Que vai se transformar em parada de ônibus, em banco para praça, em móveis para escritório. O que eu acho, e levamos esse projeto também para o presidente Lula, no Palácio do Planalto, entregamos para a Secretaria dos Federativos, né, que o governo estabelecesse, né, um percentual de compra dos órgãos públicos que fosse justamente desse setor, o setor da economia, que hoje não tem um grande giro, mas que produz muita inovação e reaproveitamento de resíduos sólidos urbanos que podem ter uma outra destinação. Então, o objetivo nosso com esse projeto também é dar um novo significado para aquilo que polui a cidade e transformar realmente no móveis, no mobiliário para a zeladoria urbana da cidade, nesse sentido. Então, Márcio, a gente... O amigo falou da questão de... O ISO 137.001, que é o antissuborno. O amigo falou de inovação, que a própria questão da sustentabilidade exige isso, né? A tecnologia. Como é que é? Você
você tem uma relação direta com centenas de cidades. Como é que hoje entra a tecnologia e inovação, especialmente a inteligência artificial, né, a partir da experiência que vocês estão tendo com os municípios? Como é que isso está chegando nas cidades? O pessoal sempre comenta, né, que no setor público é sempre tudo muito demorado, né? Eu já tenho uma visão contrária. Eu acho que, bom, eu estou falando com um ex-prefeito de Canoas que já, né, há 12 anos atrás, era um gestor super moderno. Tu fizesse uma administração em que, quando eu estava coordenador-geral da FAMURS, fui até a prefeitura, te pedi para participar de uma reunião do teu secretariado, porque a condução da reunião não era só uma reunião de secretariado, a condução que tu fazia, ela tinha levantamento de dados, ela tinha estudo das ações, ela tinha um planejamento e estava em estudo dentro desse sistema. Então, desde lá tu já usava sistemas para te modernizar a tua gestão e modernizar a tua execução. Então, eu sempre tenho a opinião de que nós, aqueles hoje que estão na gestão pública, né, eles estão sempre trabalhando para inovar, né? Estão sempre trabalhando para buscar sistemas novos, né? Pode ser um pouco mais demorado, né? Mas quando chega uma inovação que ela é algo que ela causa algum impacto, causa um impacto verdadeiro e real e rápido na vida das pessoas, olha, rapidamente o gestor público compra, rapidamente o gestor público adquire, né? Então, não, essa conversa que às vezes a gestão pública demora um pouco mais para se modernizar, não é tão bem assim, né? Porque vai também daquilo que a gente propõe, né? Daquilo que a gente propõe de inovação. E aí, claro, à medida que também, né, sempre uma inovação, sempre um produto novo, ele carece, conforme for, né, de cases de sucesso, ele carece de validação de estar já presente em algum órgão público no Brasil, seja municipal, estadual e federal, né? Mas, no geral, eu acho que entendo que a tecnologia está entrando muito forte nos públicos, tem muitas, Jairo, muitas licitações para encomenda de sistemas, para encomenda de softwares, para encomenda de aplicativos que resolvam problemas meio da gestão pública, não problema fim, né? Que nem um sistema de gestão de saúde. Claro, o pessoal troca isso sazonalmente, quando realmente não atende o município que tem, né? Mas às vezes tem um problema meio ali, que é resolver o problema de fila, e esse sistema não resolve o problema de fila. E tu pode, então, criar um aplicativo que resolva esse problema meio, que dá uma resposta rápida, né? E depois faz uma integração. Então, os órgãos públicos, Tribunal de Justiça, prefeituras, têm já adotado uma prática, usando a lei da inovação, para justamente contratar novas tecnologias, em desenvolvimento específico daquela tecnologia, daquele problema meio. Então, eu vejo assim que a gestão pública como um todo, ela está se modernizando e está se modernizando rápido, né? Porque a inteligência artificial, ela entrou, o ano passado ela começou a se mostrar, né, para o mundo, e hoje ela está cada vez muito mais avançada. O que a gente pensa hoje no ChatGPT, de um Claude, né, de um Gemini, de um Grok, né? Hoje tu pensa dele, o mês que vem ele já está super avançado. Então as coisas não estão mais andando rápido, elas estão dando tombo, né? É um momento cíclico que ele está passando muito rápido, né? As inovações estão vindo com muita força, porque a própria inovação está se inovando em si mesmo. Então, cada vez tu tem condições de oferecer mais, né, para um gestor público, para a gestão pública, soluções com mais rapidez. Então, antes, quando eles tinham um desenvolvimento desse, seria durar 6 meses, já, um ano, quando um órgão te contratava para fazer isso, hoje tu consegue fazer o máximo em 90 dias. Hoje eu praticamente desenvolvo, né, uma solução para um prefeito, se ele me solicitar e me entregar todas as dores do seu problema, a gente desenvolve a solução para ele em 30 dias, um esboço já claro, pré-funcionando, para uma análise, para uma aprovação quase final. E depois, claro, aí manda para o desenvolvedor para fazer onde vai hospedar, fazer a validação dos links e do sistema, né, para depois botar em prática, daqui a pouco, em 90 dias, o máximo, tu já tem uma nova tecnologia que tu pode apresentar para um prefeito. Porque a IA, ela me entrega quase um programa pronto hoje. Ela me entrega conforme o tal do prompt que se diz, né, que o comando que tu dá
tu vai desenvolvendo ali o programa, desenvolvendo o aplicativo, aí até dá praticamente um aplicativo pronto, né? Então, a resolução de problemas para a gestão pública, ela vai cada vez acelerar mais, né? E cada vez a entrega vai ser mais rápida. E cada vez as soluções serão mais criativas e inovadoras, né? E cada vez mais a gente, com a inovação, vai ter que contar, né, quando a inovação ela é realmente pertinente para que se façam uma celeridade em vencer a demora da burocracia, não ultrapassar ela, não que ela deixe de existir, a burocracia tem que existir, porque ela combate a corrupção, ela que mantém as regras da gestão pública em ordem, né? Mas nós podemos fazer dentro da burocracia que as coisas sejam mais céleres, tenham mais agilidade. E onde isso cair dentro da 14133, bom, nós temos um processo legal. Se temos um processo legal, bom, vamos para a licitação, né? Ou pregão eletrônico, uma venda por dispensa, ou uma venda por elegibilidade. O que às vezes carece mais, né, é justamente a gente ter jurídicos que tenham a mente mais aberta para não trancar as inovações que são feitas para a gestão pública. O pessoal, às vezes, jurídico joga muito na defensiva. E, claro, eles querem defender, né, o prefeito e o gestor, o governador e o presidente da República. Mas também tem que ter, acho que, um pingo de coragem, né, de apostar em inovações, porque o máximo que vai acontecer, se tu tiver uma inovação que a tua prefeitura vai comprar, é o Ministério Público, em último caso, mas é o Tribunal de Contas, e ali apontar no edital, olha, tal situação não cabe nesse artigo, não cabe nessa lei, vamos fazer um ajuste nesse edital, né? Vamos fazer um ajuste nessa inovação, ou fazer uma pré-consulta, porque o órgão público pode, né? Faz uma pré-consulta do Tribunal de Contas e depois lança um edital. Então, não é ter medo da inovação, é ter ações mais ágeis que possam ir desacobertando as dúvidas de uma maneira mais consistente, do que às vezes ficar no achômetro e sentar na cadeira, olha, isso não está de acordo com as regras, isso não pode. Não, mas se nós já temos uma brecha num artigo da 14133, por que não vamos consultar então o Tribunal de Contas? Por que não vamos consultar o Tribunal, vamos ver se tem jurisprudência, né? E vamos tentar colocar essa inovação que vai resolver muito de problemas para o governo, porque ao fim e ao cabo é a população que é beneficiada. Márcio, falaste em inovação e a própria lei de inovação, né? Vocês têm muitas parcerias, o Grupo Portal, com startups, né? E vocês têm gerado vários produtos na segurança, na educação, na proteção animal também. Lembra aqui, vocês têm hoje estrutura para a questão da acompanhamento, monitoramento da entrada de alunos, o próprio uso da IA, da inteligência artificial, para acompanhar o processo de aprendizagem. Na questão dos pets, por exemplo, já todo um apoio, né, para o acolhimento, castração, chipagem, que são elementos muito importantes hoje, a proteção, né, o bem-estar animal. E mesmo a questão também de segurança, nosso estado tem hoje, né, uma preocupação, os municípios do interior, com a Abigeato, vocês também têm hoje uma parceria. Como é que funciona essa parceria com as startups e como é que esses produtos, né, hoje estão à disposição das prefeituras? Primeiro, Jairo, nossa empresa, eu sempre me preocupei, eu sou um empresário à moda antiga, né, e sempre me preocupei em ter um telefone fixo, né, que a gente tinha antes das nossas empresas, aquele de discar ainda ali, né, no escritório, né. Nós temos um endereço fixo no centro de Porto Alegre, sede própria, temos aqui 8 salas, 250 metros quadrados da nossa sede própria. Então, a gente é um escritório, um hub de inovação que ele tem, de fato, um espaço físico que as pessoas nos encontram, né? Não é uma operação feita pela internet, nada contra quem trabalha só com operação pela internet, que trabalha de casa, que faz sua criação de casa, né? Mas a gente, dado, né, ao que é trabalhar com órgão público, né, dado a importância de pessoal saber onde nos encontra, porque a gente está lidando com processos que derivam de licitações ou que vão sair licitações, né, o Tribunal de Contas tem que saber onde nos achar, né, o Ministério Público tem que saber nos achar, mesmo nos casos em que às vezes nós somos uns intermediadores, né, de produtos e soluções de parceiros, né? Então, nessa vibe, a gente tem na nossa empresa 3 eixos, né? Um eixo é o eixo da inovação, que a gente cria soluções próprias. Depois, outro eixo, a gente criou o nosso hub
da inovação das nossas soluções e também de startups GovTech. Então, a gente foi fazendo muita relação com o Instituto Caldeira, dali foram vindo, né, startups com soluções para governo, que são startups GovTech, que é uma gurizada que ela quer desenvolver esse sistema. Eles não têm a experiência de pegar um sistema e tu ir oferecer para os 497 municípios, né? Inclusive, a nossa empresa ela foi montada com esse intuito, né? De quando eu estava na FAMURS, muitos empresários vinham ao Rio Grande do Sul e queriam uma reunião, uma assembleia de prefeitos, os 27 prefeitos, com algum prefeito, para poder oferecer seu sistema. E aí eu pensava, mas como é que esse cidadão que vem de São Paulo com uma coisa, com um produto bom, um serviço bom, vai oferecer isso para os 497 municípios? Como é que ele chega nessa porta aí? Né? Como é que ele chega no gestor? Então a gente criou nossa empresa também com esse objetivo. Transformar essa prática de trabalho. Hoje a gente passa já por 3 anos que a gente visita os 100 maiores municípios do Rio Grande do Sul pessoalmente, né? Apresentando a empresa. Olha, nós estamos aqui, nós somos vivos, nós temos endereço completo, nós temos esse tipo de produto que nós oferecemos, e aí a gente se especializou em oferecer de tudo que os órgãos públicos precisam, né? Então a gente foi abarcando aqui muitas startups GovTech, como a Bigeap, né? Para as questões de furto de gado, o Acolhe Pet, o Entrada Segura para as escolas, que é um sistema de identificação facial e roleta para as crianças entrarem nas escolas, né? O Educa IA, que é uma inteligência artificial lá do pessoal de Pernambuco, né? que é voltado muito na BNCC em planos de aula. Eu estou agora terminando com parceiros da Bahia, né? A Lúmia, que é uma introdução à inteligência artificial, que nós vamos trabalhar a partir do Fundamental 2, né? Então, ensinar para a criança na transversalidade, né? Em alguns horários específicos, né? O uso em aplicativo, seja no seu celular, ou seja nos tablets que nós vamos fornecer para as escolas, né? Eles aprender desde ali o que é uma inteligência artificial, como é que ela é, quais os tipos que são, né? Como tu faz um prompt, como tu vai desenvolver um aplicativo, porque eu acredito que hoje, cada vez o mundo mais moderno, Jairo, é incrível os solavancos que dão de modernidade. A gente vê hoje aí a China cada vez avançando mais com tecnologia e investindo cada vez mais em tecnologia, né? O próprio Brasil também tem investido bem, né? E a gente antes se preocupava que um filho nosso teria que sair lá de Itati, no meio do morro, né? Para ele vir para a capital para poder estudar, aprender, criar coisas, vender a sua qualidade de serviço. Hoje ele pode aprender, né, sobre inteligência artificial lá no meio dos morros em Itati, né, tendo um sinal bom na internet. Ele pode lá criar um aplicativo que vai servir daqui a pouco uma solução para o mundo todo. Porque hoje o mundo está na palma da mão, né? Então, esse tipo de solução, e ele acaba ficando na cidade dele, porque ele não quer sair daquela vida pacata, porque daqui a pouco ele gosta de estar morando perto dos pais e da mãe, porque aquela é a comunidade que ele nasceu. Então, a tecnologia, a gente levar ela com qualidade para o ensino fundamental 1 e 2, né? E até mesmo o ensino médio, ele é de uma relevância extrema. Porque hoje, quando eu e tu já estávamos em sala de aula, e até hoje é assim, muita sala de aula com quadro de giz, né? Tu colocou, claro, na sala de aula do teu município, tudo tela interativa, né? Que já substitui o quadro de giz. Então, tu faz uma busca pela internet ali no próprio quadro, né? Mas muitas escolas ainda, as crianças de hoje, que nascem com o celular na mão, que ficam 12 horas na frente do computador para fazer um jogo, para jogar, né? E às vezes vão numa sala de aula para ter uma aula no quadro de giz. Então, eu entendo que a educação ela tem que andar e no mesmo passo da educação tradicional, que é influenciar e desenvolver o ensino através dos métodos tradicionais, de ler livro, de estudar, de desenvolver uma redação para desenvolver a questão da mente e tal. Mas nós temos que andar paralelo também com o desenvolvimento e aprendizado da tecnologia. Nós não vamos ter que fugir disso. Na Finlândia, os países mais nórdicos, né, avançaram muito com a tecnologia, hoje regrediram. Quer dizer, como é que a gente pode construir um meio termo, né,
entre não avançar demais depois ir para a regressão, mas poder as coisas andando juntas, né? Porque uma criança que vai para uma sala de aula hoje, que ela passa 12 horas na frente do computador jogando, e ela vai para uma escola tradicional com quadradinhos, ela fica na sala de aula se mexendo de um lado e do outro. Então, nós estamos fazendo esse aplicativo que ele é desenvolvido pela nossa empresa, pela Portal, e mais 3 sócios que eu tenho na Bahia, né, que é o Lumia, que é de introdução à inteligência artificial, até a criança, quando chegar no 9º ano do Fundamental 2, ele já vai aprender a fazer aplicativo, né, desenvolver soluções tecnológicas, inclusive para a sua cidade. Imagina a gente poder entrar com uma educação de inteligência artificial, de introdução, de aprender passo a passo como é que se desenvolve, né? E depois a criança lá no meio da Amazônia pode lançar um aplicativo de preservação ambiental, de controle da preservação ambiental, né? Ou de informação da questão ambiental para o mundo todo em tempo real, né? Então isso é tu incluir, né, essa geração no mundo que está vindo robô para substituir o ser humano. Em breve, o ano que vem, vão estar cheio de robô em fábrica, vão estar cheio de robô em tudo que é funções que hoje estão os trabalhadores. Então a gente tem que ir, né, avançar também muito para a BNCC computacional. Acho que o presidente Lula fez muito bem, né, incluindo a BNCC computacional e na lei do PNED da inovação. Acho que é algo inevitável. Então nós temos essa parceria com as startups, com a GovTech, que elas não sabem vender para o governo, e nós sabemos. Né? Nós sabemos o tempo de espera. Eu vou lá no Jairo, o Jairo, como prefeito, vai dizer: Márcio, gostei, é boa essa ideia, vou comprar. Mas o Jairo vai passar para o seu jurídico, o jurídico vai analisar. O negócio vai sair lá no final do ano. E eu comecei a apresentar em março. Né? E o pessoal que cria para governo, startup GovTech, não tem esse tempo, essa conhecimento de construir essa consistência para vender para o setor público, né? Para entender como é que funciona a gestão pública, que às vezes não é o prefeito que se amarrou, não, tem toda uma parte burocrática. Então não é uma venda de balcão que eu chego, olha, eu tenho aqui uma startup GovTech, tu me compra, né? E manda o dinheiro para cá. Não, tem um processo por aí. Né? E esse processo é a especialidade que nós aqui no Grupo Portal nós sabemos todo esse processo, desde a prospecção de vender um produto novo, né, até o pagamento final. A gente acompanha o nosso fornecedor e acompanha também o órgão público, né, acompanha ali o servidor público. Olha, tu recebeu aí o caminhão-pipa, tu recebeu o sistema, está bem colocado, vão participar. Então a gente dá um acompanhamento tanto para um lado como para outro, né, de excelência e percorrendo todos os caminhos em que o negócio ele tem que ele percorre dentro da administração pública para poder chegar, né, ao município. Mas para a gente fechar nosso bate-papo, uma outra área que o Grupo Portal atua fortemente é na questão das atas de registro de preço, que é uma modalidade que já estava prevista, né, na legislação e que a 14133 ela incorporou, ela mantém. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos quase uma demonização da adesão à ata de registro de preço. Então, a primeira questão que eu queria que tu esclarecesse, falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Quer dizer, é legal a adesão à ata de registro de preço? Como é que a 14133 trata isso? E o que o Grupo Portal oferece para as cidades gaúchas em termos de um portfólio, né, de atas de registro de preço? O outro eixo da nossa empresa também, Jairo, é a representação comercial e a distribuição. Então, acabei de ir para a Bahia e fechei uma parceria com uma empresa nacional, a Sudoeste Sistemas, que existe há 33 anos, né, e constroem sistemas para gestão para saúde, educação, contabilidade. Então, a gente acertou a distribuição dessa fábrica de softwares, em que nós entramos na licitação com os sistemas deles. E também nós abrimos um leque de representação comercial, tanto no Brasil como internacional. Acabamos de pegar nossa primeira conta de uma empresa na Espanha, né, que tem um projeto que é o metaverso sobre o educacional, que é a robótica espacial, que ela já está em 11 países, né, e eles nos escolheram porque eles queriam uma empresa no Brasil que tivesse em que eles pudessem contar com licitações, com o setor de venda, com o setor de marketing, com o setor de tecnologia, com o jurídico e contador. Né? Então, ao invés de eles contratar 5 escritórios de licitação, eles, a nossa empresa, contou com tudo isso. Nós temos um setor de licitações, temos um setor jurídico para responder pareceres e
e situações jurídicas nas licitações. Temos nosso setor de marketing, que não precisa contratar agência. Temos um setor de tecnologia, porque quando é 2 horas da tarde aqui, essa empresa da Espanha lá já é 6, não tem mais nenhum profissional para apresentar o sistema deles. Então, nós temos o setor de tecnologia que apresenta, né? Então, temos o setor de inteligência e prospecção, né, e de estruturação do plano de negócio, que é o que eu faço junto com alguns outros técnicos, né? Então, eles acabaram encontrando 5, 6 situações de uma só, e acabaram nos contratando. Então, a gente... E aí abriu também, conseguimos abrir as vendas para a América Latina. Já estamos em negociação com esse metaverso educacional no governo federal da Argentina. Teremos uma reunião em breve com o Ministério da Educação do Paraguai. E estamos com negociações avançadas na Colômbia, em Sincelejo, né? Acaba que hoje a gente não vende só mais para o Rio Grande do Sul, não vende só mais para o Brasil, a gente ampliou nosso leque de venda para a América Latina. Então, isso também nos possibilita que a gente tenha a procura ou a prospecção de novos parceiros, fornecedores internacionais, né, que tragam soluções para a gestão pública inovadoras, que é o que nós buscamos, né? E a nossa empresa, ela trabalha muito também no outro eixo, que é a intermediação de produtos e serviços que constam em ata de registro de preço, né, para o gestor. E quando eu saí da FAMURS e abri empresa, minha grande preocupação, e quando eu estava secretário de administração do município de Imbé, era como fazer uma compra rápida, porque a gente demorava 6 meses para fazer uma compra, porque tu tinha 3 meses para fazer pesquisa de preço. Hoje, claro, tu faz de maneira mais rápida a cesta de preço, porque a 4233 perdeu liberdade, né? Mas uma aquisição, igualmente, ela demora de 3 a 4 meses. E que tu pode fazer numa aquisição com um registro, com uma ata de registro de preço em uma semana, né? Pode comprar uma motoniveladora, que tu já vai botar para passar na estrada do teu município, estrada de lixão, que já vai deixar ela já mais em condições para o tráfego e mobilidade, né? Tu vai comprar um aparelho de raio-x em 3 dias, uma troca de ofícios, né? E já empenhar e tu receber na próxima semana uma compra rapidíssima e está atendendo quem? Está atendendo a população. Então, o sistema de ata de preço hoje, totalmente, né, legalizado pela 14133, ele não é um problema, ele é uma solução para os municípios, né? Agora, se alguém sentou no sofá e fez patifaria, né, o problema não é o sofá. A gente não pega a ata de preço e bota pela janela, né? A gente troca, não deixa mais aquele tipo de gente sentar no sofá. O sofá é o instrumento do descanso, da troca de ideia, né? Então, ele é bom, né? A ata de preço é muito boa. Se alguém fez patifaria, vamos aumentar a fiscalização em quem faz patifaria, em quem faz ata só para vender, como aconteceu com nós na Grampal. Tu te lembra, há uns anos atrás, saiu afastado, né, o presidente, saiu afastado o secretário executivo, né? Porque se faziam atas que, às vezes, não tinham consumo pelos municípios. E o Tribunal de Contas e o MP, eu li todo o processo, eu estava de coordenador-geral FAMURS naquela vez, né? O Tribunal de Contas perguntou, e o MP, tá, mas para quem vocês fizeram essas atas? Os municípios associados não consumiam. Então, hoje, tendo uma ata que seja de consórcio público, em que é uma ata que, às vezes, dá quantitativos grandes, né? E esses municípios que participam do consórcio, que para isso serve o consórcio, vão comprar dessa ata de preço que está aberta, né, tu tem um consumo normal da região e que atende os municípios da região, que também é uma compra rápida. Bom, aí tu dar carona, né, é também um ato solidário, né, da Grampal com todos os prefeitos e órgãos públicos de todo o país. Olha, nós fizemos uma boa licitação aqui na Grampal, com o Jário Jorge, de presidente da Grampal, com o seu secretário executivo, né? E o pessoal gostou lá em Pernambuco, né? Lá em Ilhéus. Se querem comprar, beleza, nós damos carona, né? Para isso existe o Instituto da Carona e que hoje nos faz atender dessa maneira todo o Brasil. A gente já vendeu, por exemplo, ata de registro de preço à Marinha do Brasil. Atendemos há pouco tempo a Universidade Federal do Amazônia. Vendemos por registro de preço para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Né? Atendemos uma demanda do Tribunal de Contas do Piauí, que comprou por ata de registro de preço. Então não tem que se demonizar a ata de registro de preço. Não tem que se demonizar o instrumento, que ele é muito válido, ele dá muita agilidade para a máquina pública. Às vezes eu vou em alguns órgãos públicos e o pessoal se orgulha, o prefeito aqui, ele faz questão que não se pode desenhar a de preço. Nós fizemos tudo nossos sistemas próprios. Ah, que bom, né? Tem sua própria licitação. Mas quanto que demora, então, para essa gestão ter a celeridade de atendimento
a população com rapidez, né? Porque cada licitação é 3 meses, 4 meses para ser feita. Então, isso também dá uma atrasadinha, né? Não é um orgulho até ali, né? Mas se tu segue uma compra de uma ata de preço, que nem a nossas atas, hoje nós fizemos a nossa inteligência artificial, a Lully, baixamos 805 mil atas de preço de todo o país. Não tem ata de preço que a gente não baixou, né? A inteligência artificial está fazendo a leitura. Se o prefeito de Pinheiro Machado me pedir uma ordenhadeira, né, e eu encontrar no município lá no Acre uma ordenhadeira, vou poder atender ele com rapidez. Que vai fornecer a ordenhadeira para quê? Bom, daqui a pouco é um programa municipal de apoio à turma das vacas leiteiras, né? E vai fornecer o pessoal que vai ser, né? Então, e tu consegue uma aquisição rápida, ao invés de ir para uma licitação, que tu vai ter dificuldade de fornecedor tudo. E essas nossas atas passam pelo nosso jurídico, né? Uma conferência da documentação, se está tudo ok, se tem um diário oficial, se tem a ata de homologação, a ata de licitação. Então, a gente é muito cuidadoso, até porque nós temos o ISO do 37001. Então, nós temos que ser muito cuidadosos quando nós ofertamos algo. Nunca tivemos problema com nenhuma ata de preço que a gente ofereceu para esses órgãos em todo o Brasil. Em todo o Brasil, não é só no Rio Grande do Sul. Então, e a gente atende muito bem também aqui no Rio Grande do Sul, que faz uma série de adesões conosco. Santiago faz muita adesão conosco, Santa Maria já fez, Eldorado do Sul, todos os municípios, Canoas, a gente já atendeu Canoas com registro de preço, né? São Leopoldo, tudo que é município, Itati, vou pegar os menores aí, né? Agora estamos em negociação com Torres, então atendemos muitos municípios do Rio Grande do Sul, muitos órgãos federais, muitos órgãos estaduais, né? Que buscam nossas atas de registro de preço. A gente tem do parafuso ao foguete. Tem tudo que o órgão público precisar. Ele se preparou para isso, se especializou nisso. E se especializou, porque hoje, claro, tem hoje o profissional que vende ata. E às vezes ele está em casa, né? Então ele pega uma atinha daqui, intermedia ali e tal. A gente tem um processo um pouco mais qualificado. Temos uma empresa que tem um hub de inovação, né? Desenvolvemos um sistema em que ele leva essa ata de preço para uma esteira de produção. Então, nós temos uma inteligência artificial, junto com a minha equipe de tecnologia, que levanta as principais atas de preço e para nós poder ofertar para os órgãos públicos. E aquelas que vêm por demanda, que eles nós temos mais de 60 pedidos de órgão público aqui na nossa esteira de produção, que é o município ligando para cá e pega, olha, eu preciso de um caminhão-tanque, né? Tu tem aí, eu preciso de uma motoniveladora, preciso de um trator John Deere, aí o pessoal pede com marca, né? E a gente está ali para fazer a busca, então, na inteligência artificial. Depois nós temos um setor que vai, então, para os articuladores comerciais, que são profissionais que fazem contato com as empresas, né? E acertam, olha, vocês podem fornecer lá para o Acre, tem uma sobrinha de dinheiro para atender a logística? Não temos. Pode pagar uns honorários de intermediação nisso? Não podemos pagar 1, 2, 3%, beleza, vamos colocar a venda. Vai para o setor jurídico, sai do articulador comercial, vai para o jurídico faz o contrato formal, né? Depois de contratualizado, vai para o setor de marketing, lá no marketing se elabora os materiais de divulgação e vem para o setor de vendas, que vai fazer a oferta, né, para os órgãos públicos. Hoje, a maioria dos nossos clientes aqui, Jairo, são servidores públicos, né, porque eles, às vezes, se aperrenham, né, no dia a dia para atender com rapidez o que o prefeito pediu, o que o secretário pediu. Então, são os que mais nos procuram aqui, né, embora a gente tenha relação com secretários, com prefeitos, né, com governos de estado. Tive agora há pouco tempo no governo do estado do Amapá, nós estamos apresentando uma inovação nossa, né? A gente atende muito servidor público estadual, municipal e federal, né? Porque ele está ali, ele fica prefeito e a gente que né, um agente político, a gente é um estar, né? Quando a gente está prefeito, a gente está governador, a gente está deputado, né? A gente está num cargo de confiança. Mas esses são servidores que estão ali por 25 anos, né? Então eles vivem o dia a dia, independente de quem está na frente da pasta, né? E nós criamos algumas inovações também, como muito importante, plataforma de reforma. A plataforma de reforma e manutenção do prédio público. Quem ia contratar essa nossa plataforma é uma plataforma, e era o governo do estado do Paraná, que tinha 250 milhões para gastar de custeio, não sabia como gastar, vamos fazer ata de preço, vamos fazer parceria público-privada. E nós apresentamos o nosso sistema, né? E aí acabou que eles, inclusive, passamos pela aprovação do jurídico do estado, né? Mas depois trocou o secretário na pasta, eles acabaram recuando. Agora nós estamos operando para sair uma licitação num consórcio público, que a gente apresentou e o pessoal gostou. Não faz um registro de preço para a nossa região, que nós todos queremos aderir. É um sistema em que as empresas
a verba de custeio estabelecida ano a ano do que eu vou gastar em reforma e manutenção, ela vai no edital, mas para a contação do sistema e gasto no sistema, maior desconto tabela assinada. E a gente credencia as empresas locais e regionais, né, para fazer a prestação de serviço, uma reforma de 100 mil, 200 mil reais. O Jairo vai dar nós vamos dar para o primeiro credenciado, que é daqui a pouco uma empresa ali de Canoas, né? Quando aparecer a reforma do posto de saúde, 500 mil, dá para o segundo credenciado, e assim faz a roda girar, todo mundo ganha, tem participação no bolo do dinheiro público e todo mundo acaba ganhando. Isso é a distribuição do dinheiro dentro do município. Isso é a geração de emprego verdadeiro e geração de desenvolvimento local, né? Assim é com o nosso almoxarifado virtual nacional, que copia o nacional, mas faz uma inversão. Em vez de contratar grandes cases, né, grandes players, como Amazon, BR Supply e tal, que acabam comprando de outros, de tudo que é local, a gente acaba fornecendo material de expediente, material de escritório, material de limpeza, comprando do mercado da esquina da prefeitura ali em Canoas, comprando da venda, que é lá perto da prefeitura de Rio Grande do Sul, né? Comprando da livraria, que está ali perto da escola tal, porque ela segue o mesmo parâmetro do governo federal, né? O almoxarifado virtual. Ele é outsourcing. Então, não precisa mais ter, a prefeitura pode ir acabando aos poucos com o seu almoxarifado, porque acaba que a própria empresa que vai fornecer tem o seu almoxarifado virtual. Então, tu vai ali, contrata, eu quero 1.000 resmas para entregar em todas as escolas, 30 cada uma, mas entrega 10 agora primeiro, para não ficar acumulando lá. A livraria do município vai entregar as 10 e vai ficar com o resto estocado dentro de casa. Ela vai ser o almoxarifado virtual, né? E nós evitamos, às vezes, desvio, perdas, né? Os problemas, como teve o Melo naquela estação, que você perdeu muito produto das artes de preço. E se tu lembras muito bem, Jairo, o Melo nunca demonizou as artes de preço. O Melo sempre expõe o erro na gestão, mas tu nunca viu ele demonizar um instrumento artes de preço. Teve um erro na gestão, de guardar o material, de não fazer uma distribuição rapidamente. Poderia estar sendo usado para as crianças hoje, foram materiais bons que foram comprados, né? Mas aí teve o erro de logística. Nós não temos problema no almoxarifado virtual com logística, né? Com guardar material. É tudo entregue já na hora. O prefeito está lá assinando o documento, acabou a caneta, acabou a tinta, vai, agora não temos caneta. Vai ali, pede para o mercado da esquina, para a livraria da esquina. Entra no sistema e pede, e o cara entrega, e está circulando dinheiro no município, né? Então, todos os nossos sistemas, assim como a Rotor, que é uma mecânica online, né? Eles são todos eles com viés de desenvolvimento local, geração de emprego e renda. Quero, então, agradecer a participação do meu querido amigo, ele que é gestor, empresário, fundador do Grupo Portal, CEO do Grupo Portal, meu querido amigo Márcio Espíndola, que trouxe essa ferramenta tão importante para a cidade. Muito obrigado, Márcio. Bem, Jair, eu que te agradeço a todos aqueles que estarão nos ouvindo, nos escutando, nos vendo, né, pelo Portal 497. Parabéns pela iniciativa, Jair, que o Rio Grande do Sul precisava de uma iniciativa que nem essa, né, em que se concentrasse todas as informações de governo e de inovações que vai fazendo um e outro município pode copiar um do outro, e a gente, por fim e ao cabo, vai favorecer a população e a cidadania. Parabéns, Jair Jorge, muito obrigado por esse momento. Obrigado, querido Márcio. A entrevista do canal 497 encerra aqui. Lembrando que o canal 497 está vinculado ao portal 497, que é o primeiro portal do Rio Grande do Sul dedicado exclusivamente às cidades gaúchas. E o canal 497 tem essa missão de trazer aqui as vozes das cidades gaúchas, daqueles que estão contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Portanto, o portal e o canal, sem dúvida, são instrumentos inovadores e contam com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica, GovTech Summit, o maior encontro GovTech do país, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de junho, no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre. Grupo Portal, soluções inovadoras para os órgãos públicos. E Zafre e Bourbon, economizar é comprar bem. Amanhã estaremos de volta, sempre trazendo aqui prefeitos, prefeitas, gestores, empresários, todos aqueles que estão contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Canal 497, todo dia tem conteúdo, todo conteúdo gera transformação.